Personalidade sempre trazendo as principais notícias do dia, da semana para você, aqui pelo canal 3 da NET, na TV Grande ABC, com reprise hoje às 18 horas e às 20 horas aqui da nossa entrevista. Ao vivo agora aqui com a participação do vereador professor Jander Lira e também do sargento Pedro Alberto. Tudo bem com os senhores? Tudo bem. Acertei o Pedro Alberto, né? Acertou o Pedro Alberto. Uma vez eu falei sargento Alberto, Alberto Pedro, é Pedro Alberto. Pedro Alberto. Claudica a memória, gostou dessa? É, porque Pedro Alberto é um nome incomum, né? Pedro é comum, Alberto também, mas essa junção, né? Já ficou diferente. Já ficou diferente. O pai dele que... Justamente para não confundirem, porque no militarismo, muito sargento Pedro, muito sargento Alberto, então Pedro Alberto realmente diferencia. Ficou mais difícil de encontrar dois. Vamos lá, já aproveitar, o senhor é de onde? Eu sou daqui de São Caetano mesmo, morador aqui há alguns anos, trabalhei aqui no Corpo de Bombeiros em 92, 93, depois saí do Corpo de Bombeiros aqui, fui para outra cidade, Santo André, São Paulo, Itanhaém, e retornei agora para cá. Como todo militar faz o Isso, giro. Exatamente, é uma questão de adaptação, né, e necessidade de sobrevivência e necessidade também da corporação pôr o efetivo onde mais lhe convém para servirmos a população. Muito bem. E o Jander veio da Paraíba. Paraíba para cá. Quanto São Caetano, Jander? Rapaz, já está beirando os 30, né? Eu acho que, se eu não me engano, 28. Daqui a 2 anos, em 2022, né? Serão 30 anos já. Jander, você tem falado com os parentes lá na Paraíba? Como que está a preocupação do coronavírus? Lá está preocupante, principalmente pelo seguinte, naquelas cidades do interior, que eu sou do sertão, né? A divisa com o Ceará, onde até foi feita a transição lá do Rio São Francisco. Como chama a cidade? São José de Piranhas. Né? Tem uma colônia forte aqui na Vila São José, no bairro São José, e preocupante lá porque os hospitais lá não têm a estrutura necessária. E você sabe, cidade pequena, para manter as pessoas em casa é muito difícil, né? Inclusive eu vi até um vídeo, o prefeito precisou sair na rua para pedir à população para ficar em casa e já teve vários óbitos também nas cidades maiores, né? Uma cidade como Cajazeiras, eu soube a notícia de 2 óbitos, né? Lá um vendedor de automóvel e outra pessoa lá. Então a coisa lá também tá pegando feio, viu? O pessoal está muito preocupado também. E aqui, sargento, seus vizinhos, seus parentes, o que tem falado? Aqui nós vemos que as pessoas se dividem, né? Tem aquelas pessoas que querem voltar ao trabalho, ter uma rotina normal, as outras pessoas que se recolhem um pouco, inclusive divulgam nas redes sociais aquela mensagem fica em casa. Então nós encontramos essa divisão bem acentuada. No mais, eu considero que São Caetano é um local, uma cidade muito bem estruturada, apesar de toda a corrupção, toda a dificuldade que nós vemos no Brasil como um todo, mas acredito que a cidade de São Caetano consegue amparar bem a população. E precisamos só retornar mesmo às atividades, com todos os cuidados necessários, com todas as preocupações, né, que nos exige prudência, e prudência a gente tem que ter sempre, né, a prudência para os deslocamentos, a prudência para usar os equipamentos de segurança, e a prudência também para mantermos o nosso trabalho, porque nós vivemos do suor do nosso trabalho, e isso também é prudência. Uma vez que o trabalho se esvai, a saúde também se esvai, né? A saúde precisa do trabalho e o trabalho precisa da saúde. Bem, com relação a São Caetano, até vale lembrar aí do vídeo que o Jorge Jaime Reis foi fazer lá no Hospital Albert Sabin, né, que não tinha ninguém ali, pelo menos na frente. O hospital de campanha que foi instalado aqui no Hospital São Caetano, na Rua Espírito Santo, também continua fechado. Então, parece que São Caetano, apesar de ter chegado já nos 7 óbitos, não tem essa preocupação. O Jander estava até dando uns números agora, que a gente estava fazendo uma comparação, fazendo uma proporção, né, Jander? Explica a sua ideia sobre essa proporção. O que eu vi, dos últimos boletins, eu acho que é do dia 20, né? Tinha 7 óbitos, segundo o boletim da prefeitura. Talvez eu vou ter aqui, eu já te falo já. Olha aí, porque assim, de cabeça eu lembrei, parece que 7 óbitos e 9 não, do corona, né? Já aumentou para 8. 8, né? E quantos óbitos que não são? Casos confirmados 204, estamos falando de São Caetano, tá ok? São Caetano. Notificações 918, confirmados 204.
Descartados, 340. Aguardando o resultado, 374. Esse é o grande problema do Brasil. É tanto que há estudos aí até do pessoal especializado que está subnotificação. Então, há entre a previsão entre o dobro de óbitos até 10 vezes mais o número, né? Exatamente por isso, porque quase ninguém consegue fazer o teste, né? Você tira por, né, a situação de São Caetano, aí como é que está? E é verdade, se você não tiver, né, de fato, com aqueles sintomas, diferente, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que há a facilidade dos testes, então, na verdade, os números do Brasil não representam, de fato, a pandemia como ela está ocorrendo, né? Então, nós precisamos ter bem clara essa situação, né? Eu posso fazer uma observação? Eu concordo com você, você diz o grande problema do Brasil. Realmente nós temos um grande problema no Brasil. Mas eu me pergunto se realmente esse grande problema no Brasil é a situação que nós vivemos hoje ou a situação que nós não corrigimos no passado. Porque qualquer sociedade, qualquer convívio social e formação de uma nação tem que ter consciência de que a saúde tem que ser bem estruturada. Então, o problema maior, eu nem diria que é o surgimento de uma pandemia, mas durante anos e anos nós não temos nos estruturados para qualquer problema dessa natureza. Eu concordo com você. Porque no saneamento básico o Brasil deixa a desejar. No governo Temer, inclusive foi uma falha do ministro Mandetta, né, quando aprovaram aquela medida lá da lei orçamentária da Lei de Ouro, que se tirou 22 bilhões do SUS. Inclusive o próprio ministro Mandetta votou. Então, do governo Temer para cá, está se esvaziando o SUS. Com a volta dessa pandemia aí, de uma dessa pandemia, né, porque ela já teve outras de menor gravidade, aí se viu a importância do serviço do SUS, né? O Brasil, a situação do Brasil não está pior ao nível até dos Estados Unidos por causa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nós temos o maior e um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. É tanto que há uma discussão muito profunda hoje no mundo do investimento em saúde pública. Você tira, por exemplo, na Inglaterra, que tem um bom sistema de saúde, o primeiro-ministro foi tratado aonde? No sistema público, né? Aqui no Brasil, um político, né, um presidente, um governador... Jamais vai deitar numa cama do SUS. Não, você tira o prefeito de São Bernardo. Nada contra o prefeito, mas ele foi o nosso vice-prefeito, o prefeito de São Bernardo teve o vírus, o vice-prefeito de São Caetano teve, se internaram aonde? No Hospital São Luís, uma rede privada. Então, há esse descompromisso, e eu concordo com você, há esse descompromisso histórico, né, dos políticos do Brasil. A Constituição de 88 foi um avanço quando criou o SUS, né, ela começou a avançar, mas depois do governo Temer e o próprio governo Bolsonaro não manteve essa política, isso é um defeito, talvez agora seja o momento para o Ministério da Saúde, né, o presidente rever essa função. Eu fiquei até muito feliz quando eu soube da notícia que o interventor, segundo eles, o presidente operacional, que é o Braga Neto, né, disse que já deu um escanteio lá no Guedes e disse que tem que ser investido em saúde pública, né? Então, tem que ser investido, porque senão como é que a gente vai combater essas pandemias? Eu concordo perfeitamente, só que quando nós falamos em tem que ser investido em saúde, aí eu olho também para o que nós estamos vivendo, para o que nós estamos vendo e para o que nós acostumamos a aceitar. Valores direcionados para a saúde são altíssimos, principalmente agora por conta da coronavírus. Mas São Caetano é 35% da receita, né? Mas está indo para onde esse dinheiro? Por isso que São Caetano tem uma saúde em relação às demais cidades. Porque saúde é caro, nós sabemos disso, saúde é caro. Se você não investir, hoje a saúde você tem que pagar bons médicos. Veja o caso de Manaus, que lá está uma verdadeira tragédia. Caos. 500 médicos pediram demissão em razão dos baixos salários. Então, saúde de fato é caro, nós não podemos nos enganar. Você tira pelo plano de saúde, né? Na realidade, o que você está dizendo é justamente isso. Precisa investir na saúde. E que nós estamos vendo é que o dinheiro está indo para a saúde.
Mas e não está sendo investido na saúde. Não, está indo poucos para a saúde, está indo pouco. A questão é, não, está indo pouco. Bom aproveitamento, né? Hein? Bom aproveitamento. Não, mal utilizado. Não, não é o suficiente. Se você fizer as contas, esse dado eu não lembro agora de cabeça, mas em relação ao produto interno bruto, que é o principal, nós estamos muito atrás em gasto de saúde pública, né? Correto. Com o nosso plano diferente, por exemplo, os Estados Unidos não tem isso, porque lá se você chegar na porta de um hospital, nos Estados Unidos, não tiver um cheque para pagar, você morre na porta do hospital. Aqui nós temos o SUS que vai ter um atendimento mínimo necessário, certo? Mas ainda é necessário um gasto maior de saúde, principalmente naquela saúde preventiva. Nós temos uma política, você tira, por exemplo, no Brasil, isso é em qualquer cidade, quem está nos assistindo sabe disso. O que tem de farmácia que surgiu nos últimos 3 anos é um absurdo. Por quê? Porque o que é que a gente pratica? É a medicina depois para curar, não Sim, a preventiva. Né? Então, há uma articulação, eu ia dizer uma palavra pesada, mas não. Há uma articulação entre os planos de saúde, que é o mercado, certo? Os hospitais privados, certo? A indústria farmacêutica para esvaziar a medicina preventiva. Porque qual é a jogada deles? Eles ganham dinheiro aonde? Vendendo remédio, certo? E o povo precisa adoecer. Eles precisam de espaço nos hospitais. Então, há essa articulação no Brasil, né, que inclusive o Mandetta fazia parte, e o atual ministro faz parte, né, o ex-ministro também faz parte desse grupo de mercado da medicina mercantilizada. Então, nós precisamos ver isso, colocar um ministério, inclusive, no ministério, porque não deixaram aquele presidente do hospital lá de Barretos, eu não lembro o nome dele lá, do Hospital Sim. do Câncer, famoso, né? Ele foi convidado, mas Agora é o Hospital da Saúde, né? Mudou o nome. E você sabe que os planos de saúde vetaram o nome dele, segundo circulou na imprensa. Por quê? Porque ele defende o SUS. Eles não querem ninguém que defenda o SUS. Por que eu insisti no SUS? Porque realmente nós falamos de valores, dinheiro está sendo mal empregado, mas é comum, já se tornou comum, usual, e as pessoas falam com satisfação. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E nós não vemos resultado prático. Então nós acostumamos a dizer que nós temos isso como algo indiscutivelmente melhor que os outros países, mas na prática não funciona. Então, quando nós falamos de valores que tem que aumentar na saúde, nós temos que ter também a certeza de que esses valores que estão sendo destinados à saúde estão sendo efetivamente usados na saúde. É que, na verdade, a gente sabe que tem a tremenda da roubalheira ainda. Agora não chega você total disse do tudo. dinheiro Agora até você disse tudo. a ponta onde devia chegar, o que Perfeito. acontece também na educação. Mas aí é que está, tem um sistema de controlar isso, que são os conselhos. Que não tem funcionado há muitos anos. Mas aí é uma Que responsabilidade. nós precisamos fazer funcionar agora. E quando você diz que o Bolsonaro tem que tomar cuidado lá para que ele não cometa os mesmos erros que os governos passados, então eu diria para você que, na realidade, os governos passados, eles foram amparados pelos congressistas, por muita parte das instituições também, a seguir no mesmo caminho. E o Bolsonaro está se opondo a isso. Está se opondo porque ele quis quebrar essas regras. Ontem ele quis mudou. ir por um caminho Ontem diferente. mudou. Ele já mas também não conseguiu. Não, que mudou ontem? Nem, você não viu, não? Não. Ele Porque o convidou. presidente não governa Ele sem... convidou, já entregou o PL, já começou a fazer porque a gente tem que entender uma coisa. Desculpe, a gente tem que entender uma coisa. No Brasil existe o chamado presidencialismo é o Chico Bento, presidencialismo de coligação. Então foi no tempo de Sarney, de Fernando, Mas todos você eles tiveram que conseguiria- negociar. O Bolsonaro já ofereceu o Banco do Nordeste, saiu na CNN, ao PL de Valdemar Costa Neto. Já está negociando com o Kassab e já está negociando também com o PTB, com o Roberto Jefferson, que inclusive o Roberto Jefferson tem uma relação muito antiga com o Bolsonaro, que o filho dele, o que é deputado federal, ou é senador, agora não me recordo, foi assessor dele, na época de estudante de faculdade. Trabalhou no gabinete do Roberto Jefferson. Então ele já tem já tem uma relação Então anterior. nós estamos diante de um outro problema. Não, eu estou dizendo o seguinte, então Por que quê? Bolsonaro hoje já está negociando com o Então, Congresso. Já Aí nós mudou. estamos diante de um outro problema. Por quê? Porque o presidente não conseguiu governar, Mas ninguém vai não conseguiu governar, e aí
ele persistiu, não vou fazer negociação, não vou abrir brecha para corrupção. Nós ficamos um período relativamente longo sem corrupção. Agora estamos nos deparando com desvio de verbas. Não me perdoe, mas tem corrupção. Esse governo também tem. Deixa eu te dizer, mas em número infinitamente menor. Mas tem. Tá, então tem, mas infinitamente menor. E aí nós é que estamos falhando como fiscalizadores. Por que eu digo isso? Sem medo de assumir a minha responsabilidade. Por quê? Porque durante muitos anos eu vi essas coisas acontecerem, fiquei sempre nos bastidores e as coisas acontecendo, e eu me mantendo nos bastidores, preocupado com a minha responsabilidade como cidadão e minha responsabilidade como pai de família. Tenho filhos e tenho netos. Nos últimos dias, chegou numa situação em que eu não aceitei mais. Eu peguei e falei, não, agora a partir daí em diante não dá. Se o sistema não funciona, vou ter que me impor como fiscalizador. E convido também toda a população para se impor como fiscalizador. Por quê? Porque a situação que ficou clara é, ou nós estamos na mão de bandido, ou nós estamos na mão de honesto que tem que se articular com bandidos. Então, chegou a hora que a gente precisa parar com isso. O seguinte, como fiscalizadores, nós temos que fazer a fiscalização para gerar um resultado diferente. Me perdoe, Pedro, eu acho o seguinte, nem você tem gente totalmente bom, nem gente totalmente ruim. Mas não pode estar sempre do lado dos piores. Em toda instituição, uma hora a gente tem que parar. Em toda instituição, na polícia tem gente de boa qualidade, como também tem gente ruim, né? Eu sou professor, junto do professorado você tem gente de qualidade e gente também que não tem compromisso. Na medicina tem um médico que tem um compromisso e tem um médico que só está pensando no dinheiro. E esses que são corruptos fazem muito barulho e os que são bons estão ficando quietos. Nós temos que fazer barulho. Então o que acontece? Na política também você tem políticos honestos e tem políticos desonestos. Isso, nos militares, no exército também é a mesma coisa. Por isso que tem o Tribunal Federal para punir todos eles. Então, em todos os setores da vida, não existe gente santo, totalmente santo, porque somos humanos, né? Nem gente totalmente só bandidos e o demônio. Mas eu diria que não existe os santos totalmente santos, mas existem os melhores e os piores. Nós precisamos sempre apoiar os piores. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos generalizar. Agora, o seguinte, qual é o problema de todas as verbas públicas? Durante a Constituição de 88, se criou os conselhos que foram implementados. Você é a favor da Constituição de 88? Sou. Tá, então deixa eu só fazer uma Deixa observação. eu só terminar esse raciocínio. Só terminar esse raciocínio. Então, a Constituição de 88 criou os conselhos, né, fiscalizadores. O Conselho de Cultura, Conselho de Saúde, Conselho da Mulher, Conselho de Segurança, que era a forma de... Porque nós vivemos numa democracia representativa, né? Então, você escolhe o seu deputado, seu vereador, seu presidente. Então, o que acontece nesses conselhos? O que se precisa é a participação popular, o povo participar desses conselhos. Se há uma participação popular, por exemplo, quando eu fui secretário de Cultura aqui de São Caetano, eu incentivei a participação nos conselhos de cultura. Toda a reunião eu estava presente, inclusive teve uma participação massiva na eleição dos membros, disputa mesmo para participar. Então, também tem esse lado. A população também tem que fiscalizar e participar desse caso. Por exemplo, nós temos o Conselho Municipal de Saúde. A população está participando da fiscalização do Conselho para verificar se de fato as verbas estão sendo aplicadas corretamente, como isso está sendo feito. Então, é necessário também que a população participe. Faça essa fiscalização, faça a sua parte. Vou comentar uma coisinha da questão do Conselho de Saúde, né? Então, eu faço parte do Conselho de Saúde de São Caetano. Quando teve aquela denúncia, inclusive, do Tribunal de Contas, dizendo que tinha remédios vencidos, lembra disso? Não tinha laudos de água, tinha materiais parados lá no hospital. Eu, na reunião do Conselho, fiz o questionamento. Então, inclusive, quero lembrar o seguinte, né? A minha relação com a Regina, com a doutora Regina Mauro, que é a secretária de Saúde, sempre foi o seguinte, eu perguntar e ela responder, nunca teve problema de ter que passar pela imprensa, não. Ela sempre foi muito pau, pedra, né? E eu levei essa questão para o Conselho, porque eu sei que lá no Conselho o pessoal fica sempre em cima do muro e tudo mais, olha, desculpem aí para quem vai lá, mas todo mundo vai lá só para bater palma e tudo mais, é um ou outro que acaba fazendo pergunta. E o pior de tudo, né? Então eu questionei também essas questões do tribunal.
Aí a doutora Regina falou assim, não, a questão da água, o laudo estava lá, o funcionário que não sabia onde estava. Ué, se o laudo estava lá, por que ele não ligou para o diretor, para o secretário, para alguém para achar o laudo? Então não estava. Os remédios vencidos, os remédios vencidos estavam ali porque eles iam ser descartados, já estavam preparados para ser, mas estavam ali, pegou na hora. Então tudo que errado tinha uma relação. Mas apesar de ter feito parte da ata e tudo mais, qual é a consequência pelo fato de ter feito parte da ata do Conselho Municipal de Saúde, que tinha aquelas irregularidades, inclusive denunciadas pelo Tribunal de Contas do Estado? O que acontece depois? Eu participo do Conselho, e aí, o que acontece depois? Aí tem que, se a administração não toma as providências, algum conselheiro ir no Ministério Público. Não, então é isso que eu... Então o Conselho por si, ele tem o direito de ir lá e espernear, fazer o juiz esperneando. Mas não tem consequência nenhuma. Não tem. Não tem assim, denunciou e já vai direto para o Ministério Público. Não, mas a ata teria que ir para o Ministério Público, não depender de uma pessoa mandar. Não, mas se você tem um presidente, porque você tem que entender, vamos entender qual é a lógica do Conselho. A lógica do Conselho é a fiscalização por parte da população e a participação dela, de certa forma, na administração de qualquer, seja saúde, seja educação, seja de qualquer uma. Agora, a questão da punição, aí é o judiciário. Senão você está usurpando o poder do judiciário. Então caberia ao presidente do Conselho... Tinha um encaminhamento direto. Aconteceu, a ata já tem que ir ou para os vereadores, ou tem que ir para o CP. Aí eu estou dizendo que tem que mudar a sistemática do Conselho. Porque eu faço parte, mas daí eu vou lá isso é fácil. E fica ali dentro da sala. Não, isso é fácil. O Conselho, todo Conselho, ele tem um regulamento, o estatuto dele. É só colocar o artigo lá no estatuto. Identificado alguma... A proposta do senhor, então, já mandar na Câmara lá, meu amigo. Aí tem no regimento dele, que o Conselho tem que aprovar primeiro para depois mandar para a Câmara, certo? Isso tem que ser aprovado, é o regimento interno do Conselho. É só ter um artigo lá, identificada alguma irregularidade, com alguma suspeita, né? Porque você não pode já afirmar que foi, né? Que há indícios. Há indícios de suspeita de irregularidade. Cabe ao presidente encaminhar direto à Câmara Municipal ou Ministério Público. Cabe não, tem que... Pronto, cabe. Todas essas atas... Aí tudo bem, é só colocar. É questão da mecânica do funcionamento interno do Conselho. Entendeu? Deixa eu só fazer uma colocação. Pois não. Nós estamos girando em cima de um conceito e um resultado. O conceito, o povo tem que participar. O resultado, não está conseguindo progresso na participação do povo. A Constituição de 88, ela diz, todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo, representado pelas pessoas que ele coloca ali. Eu não lembro agora o termo que fala, mas diz que nós temos o poder pelos nossos representantes. Então, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Pela representatividade, pelos nossos representantes. Porque nós temos uma democracia representativa. Exatamente. Aí é que está. Antes de 88, o que era? Todo poder emana do povo, ponto. Nós tínhamos voz. Tiraram a voz do povo. Como? Sim. Quando não diga isso não, pode conferir. Uma Constituição que foi implementada em plena ditadura militar em 67. E por que houve a ditadura, que você diz ditadura, que eu chamo de militarismo? Porque o povo foi para as ruas. Não, foi ditadura. Você quebrou. Deixa eu concluir meu raciocínio. Aí você presidente eleito. Se você não deixar eu concluir meu raciocínio, as pessoas não vão entender onde eu quero chegar. Tá bom. O que eu estou dizendo é que você poderia gritar contra aquilo que você acha que está errado e alguém ia ter que te ouvir. Hoje nós estamos gritando e ninguém ouve. Sabe o que nós estamos fazendo? Me perdoe, Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a rua, preciso sustentar minha família, e algumas autoridades estão inconsequentemente dizendo fique em casa. Por quê? Porque prudência seria, você pode ir para a rua porque você tem que sustentar a sua família, eu te dou as condições necessárias para fazê-lo. Eu vou te dar máscara, eu vou te dar álcool gel, eu vou te dar recursos, porque o dinheiro do trabalhador foi, para esses momentos de crise, ele tem o retorno dado pelo Estado. Se o Estado não consegue cumprir com suas obrigações, está exigindo que os munícipes e os cidadãos cumpram com as suas obrigações,
nós estamos ficando numa situação em que nós não temos recursos para manter nem as estruturas saudáveis do Estado e nem a corrupção. Ou seja, nós queremos sustentar uma instituição falida. Só que essa instituição falida, com o que roubou, consegue se sustentar. E nós que nos roubamos, conseguimos nos sustentar? A questão é essa. A questão é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde recomenda, para combater a pandemia, a quarentena. Mas também já está mudando, porque já percebeu que essa quarentena... Deixa eu terminar, Sérgio. Também está tendo... A OMS até agora não mudou. A OMS recomenda a quarentena para combater o coronavírus. Essa é a recomendação. Qual é o papel do Estado? Certo? O papel do Estado é dar condições, que eu digo o Estado é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. É dar condições para todas as pessoas que não têm a renda poder ficar em casa. Isso é possível? É. Se a gente pegar o nosso orçamento federal, metade do orçamento federal é para pagar juros da dívida interna, para sustentar bancos. A outra metade se usa para saúde e educação. Então tem dinheiro lá. É só você ter prioridade. Governar, agora eu vou lembrar uma frase que eu acho interessante do ex-governador, o Alckmin. Ele diz assim, governar é definir prioridades. Então qual é a prioridade? É salvar os bancos, salvar os grandes conglomerados ou salvar o povo? Então é só pegar o recurso que é destinado aos bancos que tiveram lucros altíssimos nesses últimos anos, porque é interessante, a gente tem que ver uma coisa do ponto de vista da economia, quem gera riqueza é a indústria, é o comércio, é a agricultura, é a pecuária, é a mineração. O banco é apenas um intermediário, ele não produz um níquel, 1 centavo de riqueza. Aí você, quando vê os lucros exorbitantes do banco, o que é que significa isso? Você transferiu recursos do setor produtivo, renda, para o setor especulativo. Então é a hora de pegar esse dinheiro que o setor especulativo e jogar na economia. Então o que é que nós precisamos fazer? A responsabilidade qual é? De nenhum brasileiro passar fome. É do presidente da República, é do governador e do prefeito. Essa é a resposta. Porque nós não temos que ter governo. Aí eu lembro uma frase interessante do Padre Vieira, lá de 1600. Né? O governo tem que cuidar do bem do povo e não tirar os bens do povo. Esse é que é o papel. Então, vamos lá. A responsabilidade é deles. Vou ter que tirar um tempinho seu para a gente poder fazer um breve intervalo. Nós estamos aqui hoje entrevistando o programa Personalidades, o vereador de São Caetano, Jander Lira, e também o sargento Pedro Alberto. Vamos fazer um intervalo, já voltamos, inclusive com aqui a participação dos nossos amigos que estão mandando perguntas aí pelas redes sociais. E também vamos ter uma participação especial aí do Marcos Fidelis, que vai contar um pouquinho da história do trabalho que eles fizeram social lá em Diadema. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. O programa Personalidades hoje com a participação especial aqui do nosso comunicador social, do nosso mídia, Marcos Fidelis, que vai contar um pouquinho da história para a gente, dos fatos que ocorreram
durante a Páscoa, ele que fez um trabalho social importante lá em Diadema, está direto aqui conosco lá de Diadema, podendo trazer essas informações. Bom dia, Marquinhos. Ou já no boa tarde. Boa tarde, seu Walter. Bom dia, porque eu não tomei café ainda. Ainda estou nessa fase, vou tomar café daqui a pouquinho. Passei a madrugada trabalhando em cima das ações sociais. Boa tarde aos convidados, estava acompanhando aqui nos bastidores tudo o que estava acontecendo. Um debate acalorado, Jander Lira e também nosso querido advogado batendo um papo super bacana. Eu fico muito feliz de não ter participado do primeiro bloco, seu Walter, pelo simples motivo. Eu vou te contar um negócio. Eu tenho opiniões assim, meu amigo, que de verdade a gente sairia aí num debate muito acalorado. Mas obrigado pelo convite, seu Walter. Primeira vez que... Você é bem mais jovem do que nós, né? Imagina então. Nossa, eu ia tomar pau. A verdade é essa. Obrigado por ter aberto as portas da TV para Diadema, viu? É sempre muito legal participar. Afinal, Diadema não tem TV, Diadema não tem nenhum veículo de comunicação tão importante quanto a TV Grande ABC e a NGT, e todos esses espaços são super válidos para falar com os munícipes. Muito bem, Marquinhos. Conta aí, o que vocês fizeram de especial na Páscoa aí em Diadema? Olha, nós começamos, antes da pandemia, a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Esse foi o primeiro passo. E aí, caminhando pela cidade, conhecendo um pouco mais da cidade onde eu vivo desde que eu nasci, eu comecei a ver uma sensibilidade muito grande, uma falta de assistência para as crianças, né? Nós estávamos distribuindo alimentos, distribuindo cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, até que um dia eu entrei em uma das vielas que nós distribuímos alimentos e vi uma porção de crianças brincando ali, se divertindo. E logo no final de semana seguinte seria a Páscoa. E aí eu sentei com outros amigos voluntários que pensam junto comigo essas ações e falamos assim, por que não fazer uma campanha de arrecadação de fundos e de chocolate para distribuir ovos de Páscoa para essa galera, para essa criançada? Porque se imagina só, se o pai está sem condição de colocar comida na própria mesa, de tá pedindo auxílio para ter uma cesta básica, itens básicos, e não vai ter dinheiro para comprar um ovo de Páscoa. E as crianças não compreendem isso. As crianças estão vivendo esse tempo de pandemia como se fosse um tempo de férias. Continuam brincando, continuam se divertindo e cabe a nós a sensibilidade. Então nós iniciamos uma campanha bem grande em busca de parceiros para fazer essa distribuição de ovos de Páscoa. E me surpreendeu, porque em 4 dias nós conseguimos arrecadar o suficiente para distribuir 350 ovos de Páscoa. Foi uma alegria danada, criançada pulando. A gente sentiu muita falta de abraçar a criançada, como sempre a gente faz, né, quando a gente faz uma ação social como essa. Mas, em respeito às determinações da OMS, nós estávamos com máscara, luvas. Era uma Páscoa típica, mas levando a alegria e o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o ressurgimento da esperança. Muito bem, Marquinhos. Obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com a nossa TV Grande ABC, com a NGT e com o jornal ABC Repórter. Grande abraço e fique conosco aí. Peço para o pessoal do Diadema aí assistir o nosso programa. Com certeza vamos poder trazer boas informações aí também da cidade, tá ok? Abraço. Abraço, com toda certeza, bom programa para vocês, boa continuação de debate e eu tô aqui, viu? Hora ou outra eu quero sentar nessa mesa aí também para debater junto. Abraço. Vai voltar, já esteve aqui a semana passada e vai voltar. Grande abraço, até mais. Bem, voltando aqui para o estúdio, eu queria lembrar uma participação aqui que o Jander falou, né, sobre a questão da época dos militares. Então ele estava até dizendo aqui no comercial que talvez na época dos militares tinha um problema, porque lá as pessoas tinham medo, né? A imprensa estava mais amarrada, isso tudo mais. Jander, você não acha o seguinte, com tudo que a Globo está batendo no Bolsonaro hoje, se tivesse corrupção, a Globo não estava divulgando? Não, porque ela tem divulgado hoje, até batido em cima do presidente, saindo na rua, o presidente que é contra fazer isolamento, o presidente, mas de corrupção não tem ouvido. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas... Não estou defendendo a ditadura, não, estou defendendo a questão do momento. A Constituição de 67, ela que traz o AI-5, o que é que o AI-5 teve? O AI-5 acabou com o habeas corpus, certo? O AI-5 implementou a censura no país, o AI-5 caçou, expulsou funcionários públicos, né? Quer dizer, foi o período mais negro do regime de 64. Da ditadura dos militares. A diferença, militarismo, mas não era uma democracia, porque o presidente eleito foi afastado
foi afastado pelas tropas e não houve eleição. Haveria até, é bom lembrar que até Castelo prometeu que faria eleição em 65, que era quando seria o período da eleição, e não permitiram a eleição, fizeram uma eleição direta, a partir daí indireta, só foi eleição indireta. O que eu quero dizer é o seguinte, vejam bem, hoje na democracia, todo mundo pode dizer o que pensa, falar, se expressar, e não tem nenhuma punição, você não é preso por isso. Peraí. Você vai responder do ponto de vista judicial, pela sua fala, né? Mas naquela época Não, mas você era caçada. Hoje, vamos pensar hoje. Sim. Por que se tem corrupção no governo Bolsonaro, por que não está sendo descoberta essa corrupção? Não, que... E a imprensa está batendo doidado nele, não, então não vai dizer. Eu não estou dizendo que não tenha corrupção e que tenha. De fato tem alguns casos que precisam ser investigados. Sim, Por exemplo, o caso do ministro do Meio Ambiente. Tem algumas coisas lá que precisam ser averiguadas, né? Que até agora está sendo investigada. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não adianta a gente imaginar que é como se dissesse assim, no Brasil em 500 anos nunca teve corrupção. Mas claro que teve, desde quando o país foi descoberto, desde a época dos portugueses. Na história do mundo sempre houve corrupção. Em todas as nações. Vamos lá, Alves, só lembrar que estamos... A diferença, só para me terminar, a diferença está o seguinte, em você combater, ou você passa a mão na cabeça, ou você resolve o combate e pune. Isso é o que tem que ser feito. Antes disso, deixa eu passar aqui, quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais também, que é importante, o nosso programa vai no canal 3 da NET, né? E também vai pelas redes sociais, no site do abcreporter.com.br, no site da TV Grande ABC, que é tvgrandeabc.com, pelo Instagram e pelo Face, que é seu canal regional. Inclusive pelo seu canal regional, que você pode mandar perguntas e nós podemos aqui passar para os nossos convidados. Agradecendo aqui a presença de algumas pessoas, para lembrar aqui, Kelly Garcia, Maria Cristina Gonçalves, Álvaro Barbosa, Paulo Ígio, Necês Gaspar Alexandre, Ronaldo Sasso, nosso amigo Pipi, Elis Bendazoli, Wilson Caboclo, Edivaldo Mostaço, Denise Natera, Wagner Stecker, Maria Helene Estevam, minha irmã, Tata Tereza, Vitório Dalmas, Péricles Ronaldini, Inaldo Lima, Clemente Jimenez, e aí vai em diante. Então, aguardando aí mais pessoas se manifestarem para a gente passar as perguntas. Vamos voltar um pouquinho agora para a questão do foco de São Caetano, Jander, até pela essa questão que se fala em corrupção. Você é uma pessoa que bate muito em relação à questão da gestão pública, principalmente da educação em São Caetano, inclusive com denúncias que você fez da questão do valor do metro quadrado dos aluguéis feitos pela USCS. Não era um momento agora da USP pedir revisão aí também do aluguel, já que estava muito caro, né? E agora é o momento, todo mundo está falando, não tem que pedir agora a revisão do aluguel, mas não é o momento? Ou será que vão pagar integralmente, sem problemas? Pois você vê, só para lembrar para o munícipe recapitular bem a história, o orçamento da USCS, metade que ele gasta é com o despesa correntes, né? Então salários, aluguéis, a manutenção, e a outra metade, né, que poderia ser trabalhado para dar bolsas, né, a universidade gasta com o pessoal. Então metade do pessoal é um dos que gasta menos com o pessoal e a outra metade com o custeio. A USP, só para lembrar, eu vi o Bassi falando essa semana, que tem cerca de 600 professores, 230 funcionários e 10 mil alunos, juntando a graduação, a pós-graduação e o colégio do segundo grau. Antes de entrar nisso aí, fazendo um link, inclusive eu fiz um requerimento, porque o que está acontecendo, para você entender, isso é uma notícia importante, talvez você não saiba. Os alunos da medicina estão querendo antecipar, né, a colação de grau. Eles entraram na justiça, o juiz já deu o parecer, mas pede que a USC se pronuncie. E até agora o reitor não se pronunciou, porque eles devem, final de junho, julho, eles devem colar grau. E eles querem antecipar, inclusive foi uma medida do governo federal, permitindo isso, porque o que está acontecendo? Está faltando médicos, né? Além da grande maioria dos médicos ser acima de 60 anos, ou seja, está no grupo de risco, né? Então nós estamos precisando desse pessoal da área da saúde. E até agora a universidade não se pronunciou, né? A USCS não se pronunciou. E aí eu fiz um requerimento, protocolei,
Estou esperando, então aproveite, se o reitor estiver assistindo, né, magnífico reitor Marcos Bastos, por favor, verifique essa possibilidade. Se eu não me engano, eu vi essa semana, foi no Rio de Janeiro, uma universidade lá antecipou também a formatura para que são, se eu não me engano, de 50 a 60, perdão. 50 a 60 novos médicos que só poderiam estar atuando a partir do segundo semestre, quando a gente, segundo as autoridades sanitárias e de saúde, nós estamos para entrar no período mais, né, grave da pandemia. E esses médicos atendendo em São Caetano seria fundamental. Então, é uma prática que, inclusive, o governo federal já possibilita. Então, a universidade só precisa definir isso aí, e até agora ela não respondeu ao juiz. Mas, voltando ao assunto da universidade, o que é mais importante é o seguinte, é que não se concebe uma universidade há 50 anos, criada pelo município, com recursos do município, né? E ela não dá bolsas de estudo aos munícipes de São Caetano. Uma universidade que ela só serve a si mesmo, não há um interesse para isso. Um vínculo, né, com a cidade. Né? Então ela tem que ter esse vínculo. Quando você sabe, por exemplo, as universidades que são no estilo da USCS, né, que são universidades que não são privadas, mas não são públicas, como, por exemplo, a Metodista, a PUC, essas universidades, elas são obrigadas a uma parte do rendimento delas, elas distribuir com a população no entorno, seja assistência social, assistência médica, seja dar bolsas de estudos. A USC não tem feito isso. Então, ela ainda deve muito à cidade que a criou. Então, por isso que eu tenho cobrado muito exatamente nisso. São Caetano tem um alto índice de pessoas com curso superior, mas se a gente não der bolsas, a tendência, porque inclusive o prefeito também cortou, né? No governo passado, o governo Paulo Pinheiro, chegamos a ter 1.600 bolsas de estudo, hoje caiu para menos de 200, né? Então, se você cai o índice, o que vai acontecer no futuro, sargento? Você vai diminuir o número de pessoas com curso superior, né? E eu até fiz um questionamento, que estamos esperando a USC responder aí, sobre a questão dos inadimplentes, né? Porque o próprio segundo grau que foi feito, né? Agora chama o colégio, né? Da USC, está tendo um problema muito grave em cima dessa questão. Vamos ter problemas futuros. Você vai ver que vai acabar fechando o colégio da USC, é o que está esperando. Inclusive, também eu e o Jander comentávamos aí uma questão, né, que o Bassi foi filiado ao PSDB agora, e se ele fosse candidato, ou será, ele teria que se afastar 6 meses antes, segundo o Arthur Rolo falou aqui para nós. Então, se 6 meses, se não for adiada a eleição, então ele já estaria fora né? Da possibilidade de ser candidato a qualquer coisa pelo... Correu lá na Câmara, né, nas conversas lá de bastidores, né, vou falar também aqui para o sargento que é da cidade, que havia o interesse de que o Bassi, grupos até fora de São Caetano, que o Bassi fosse o vice na possibilidade do prefeito ser candidato à reeleição, né? Do Cassado? Do prefeito Cassado, né? Então, se ele pudesse registrar a candidatura dele, um dos candidatos seria do reitor, né? Marcos Bastos, reitor da universidade, era um desconhecido, um ilustre desconhecido, né? Mas é um candidato que pode ser construído, né? Então, havia essa possibilidade, mas você está dizendo que... segundo o Arthur Rolo, inclusive o Arthur Rolo vai estar participando do nosso programa aqui amanhã. E pelo que eu sei, parece que ele não se afastou. Não se afastou. Não se afastou, né? Então, no caso, se a eleição for mantida, né? Se a eleição for mantida, inclusive, aí então ele não vai poder ser candidato. Vamos lá. Cabo Dias também nos acompanhando, Juninho do América, Wagner Rubinelli. É prefeito? Vanderlei Pessotti. Cabo Dias faz parte aqui do Republicanos hoje, né? Vamos ver. Então não é mais candidato, não. Vamos ver. Bem, quem mais aqui, ó? Candidato. Tá chegando. Deixa o partido resolver. Republicanos que resolva essa condição. Bem, outra questão que acontece no dia a dia, aqui da região de São Paulo, do Brasil, é saber o seguinte, como que as pessoas vão levar para as suas casas comida, como que elas vão pagar as contas. Porque as contas não param de chegar, inclusive nós fizemos já várias reclamações aqui, e fique esperto aí você também, porque nossa conta aqui da TV de luz e telefone
aumentou no último mês, apesar de a gente ter ficado aqui com um público muito reduzido dentro da empresa, aumentaram as contas. O meu também. Acho que eu vou mudar, inclusive, da operadora. Não, mas vamos mudar na operadora, vai mudar. Tem que buscar seu direito, mostrar que eles estão com coisa. A Eletropaulo soltou aí uma nota dizendo o seguinte, que esse mês não foi feito o levantamento dos números, então eles fizeram uma média. Logicamente, a média vai ficar a mais alta. Tem que pegar a conta mais baixa, não a mais alta. Porque se eu fiquei um mês sem usar aqui, exatamente. Então, por favor, vamos pela menor. Muitas operadoras aí. Então nós publicamos ainda na edição de ontem do ABC Repórter, matéria especial dizendo o seguinte, né, que as entidades, inclusive das associações comerciais aqui do ABC, entregaram uma proposta para o consórcio intermunicipal do ABC para que faça o esforço, a análise para reabrir o comércio a partir do dia 1º de maio. Dia do trabalho. Olha, o trabalhador quer trabalhar, o trabalhador quer levar seu sustento para casa, não quer depender de ninguém, quer fazer sua parte, o governo precisa fazer sua parte, precisa abrir as portas do comércio. Espero que dia 1º a gente consiga isso. Dia 10 de maio é o segundo dia mais importante para o comerciante, depois do Natal. Então é importante que realmente a gente consiga fazer essa avaliação. E não é simplesmente abrir. Tem uma proposta nossa, que use máscara, que use gel, que use luvas, que use todos os equipamentos de proteção individual, para que também que as pessoas que queiram entrar no comércio, que usem as máscaras. Até lembrando também, eu recebi aqui algumas pessoas questionando que nós estamos fazendo o programa aqui sem máscara, uma distância grande, porta aberta, sem ar-condicionado. Então, eu tô com a minha aqui, para assim que terminar já colocar. De acordo entre nós aqui, de sem usar máscara por esse motivo. Somos a favor de toda a questão de segurança que tenha para a população. Somos a favor de que seja repensada essa questão de isolamento. Fizemos até uma comparação aí, publicadas já no jornal ABC Repórter, o que aconteceu na Espanha, onde houve isolamento, e o que aconteceu na Coreia do Sul, onde não houve isolamento. A Coreia distribuiu 2 máscaras para cada cidadão, para cada habitante lá na Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve até agora 170 óbitos, enquanto que na Espanha teve 11 mil. É um bom número. A questão dos testes que o vereador Jander Lira falou aqui, que é muito importante. Fazer teste para você realmente ter estatística, números para você poder saber aonde são as áreas mais porque, por exemplo, para poder atendê-lo. Essa proposta do governo federal de fazer o tal do teste vertical, né? Não tem como se você não faz. O isolamento, se você não faz o teste. Não tem estatística, não tem número, não dá para você trabalhar com. Nós não sabemos nem de fato quantas pessoas estão contaminadas no Brasil. E entra de novo o aspecto da fiscalização. Tem que fiscalizar, porque não adianta nós termos números fictícios. Nós vamos ficar sem saber o que é a realidade. Precisam números ser verdadeiros para que nós tenhamos como avaliar o grau de periculosidade que estamos expostos. Inclusive a questão de óbitos, né? Porque todos os óbitos que estão dentro estão sendo colocados como coronavírus, né? E só vai sair o resultado do teste muito mais para frente, porque não estão saindo resultados nem dos vivos, que está demorando para sair, imagina dos que já estão mortos. E a pessoa sofre 2 vezes. Sofre porque perdeu o ente querido e sofre porque não pode fazer uma sepultura adequada. Quer dizer, ela é penalizada 2 vezes. Bastaria uma forma coesa de se lidar com a situação para que a pessoa tivesse direito, pelo menos, a... Me perdoe, mas o governo federal está devendo. Prometeu 46 milhões, até agora só 2,5 milhões. Ou seja... Talvez seja o medo de que esse dinheiro vá para o lugar errado. Não, mas não pode. O importante é salvar vidas. Mas não salva. Dinheiro que vai para o lugar errado não salva vidas. Não, aí você... Dinheiro que vai para o lugar me errado perdoe, não salva sargento. Isso é falta de gestão. Deixa eu dizer uma coisa para você. É falta de gestão. O governo federal, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa questão dos R$600, está um absurdo. Passei agora em frente à Caixa Econômica, aqui da Visconde, a maior fila, todo mundo aglomerado, quer dizer, isso está incentivando o quê? Se tem alguém doente ali, está todo mundo contaminado. Tem gente aí que não recebe, só vai receber em maio, quer dizer, o cara já está morto. A corrupção tomou conta deste país e muitos corruptos ainda estão em volta do governo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o governo não tiver prudência, onde coloca o dinheiro, vai estar entregando dinheiro nas mãos de corrupto. E uma outra coisa que eu queria dizer para você, nada justifica que bandidos estejam sendo colocados nas ruas. Então nós estamos preocupados com
A população de bem ou a população que não é de bem? Nós estamos preocupados em dar dinheiro para quem precisa da saúde? Discussão. Eu estou falando no aspecto geral, nós vivemos... Você então quer dizer que o cidadão que não recebe é bandido? Você quer dizer isso? Que o cidadão que não recebe é bandido? O que eu estou dizendo é que nada justifica colocar bandidos na rua. E quando coloca bandidos na rua... Não, mas nós não estamos falando nisso. Eu estou dizendo é que os R$600... Mas é para mencionar para você que nós temos que tomar cuidado com o que o governo está fazendo. Nós precisamos fiscalizar. É simples. Nos impor. É simples. É você pegar o seguinte... O problema é falta de gestão. Era só o governo pegar... Quem tem a carteira do SUS é pobre ou não é? Quem tem a carteira, todo brasileiro pobre tem a carteira do SUS. Não existe um brasileiro pobre que não tem a carteira do SUS. E pega o cadastro do SUS que o governo federal tem. Eu só estou convidando toda a população para fiscalizar. Agora o que é que o governo faz? O que é que o governo faz? Existe que você tenha... Se o cara tiver o CPS cancelado e não recebe... Está mandando todo mundo para a Caixa Econômica, que vai se... É um absurdo o que está fazendo com a população pobre. É um absurdo. Fica lá na frente, espera na ponta de ter contaminado. Por quê? E o pior, não está recebendo, né? Não está recebendo. Agora, por que isso? Briga interna lá. A briga do Onyx com o Paulo Guedes, que cada um queria ser o dono da história, que quem ia dar os 600. Então o problema é esse, o governo está com incompetência batendo cabeça, precisa sentar e governar. E você concorda que nós precisamos fiscalizar? Isso ninguém vai discorda. discordar. Mas eu quero voltar na questão do comércio aqui, ó. Proposta da Associação Comercial do São Caetano, Industrial do São Caetano, abrir o comércio a partir do dia 1º. Olha, alguns comerciantes da cidade fizeram um movimento para fazer uma carreata na cidade, fazer a sua manifestação, e o prefeito cassado José Eurico Júnior conseguiu ir à justiça, onde ele foi cassado, inclusive, para buscar uma tutela antecipada, proibindo a carreata de ser realizada no último domingo. Vejam o seguinte, a carreata, as pessoas estariam dentro dos seus carros, né? Não há motivo de contágio, não estão perto uma da outra. Perfeito. Aí teve gente que fala assim, não, mas fica um carro perto do outro, isso, aquilo. Não, então você não pode nem parar no semáforo hoje, né? Se não puder fazer a carreata. Então tem possibilidade de fazer sim. Queremos que tenha um evento organizado para o dia 1º. Espero, inclusive, que a gente já tenha resolvido essa questão antes do dia 1º, que não precisa nem ter a carreata, que realmente tenha bom senso. O prefeito já de Santo André, o Paulo Serra, já informou que fez uma comissão para estudar a avaliação de abrir o comércio antes do dia 10, que é o que está sendo proposto pelo governador João Dória Júnior, que seja feita a abertura, uma flexibilização ordeira, uma flexibilização com segurança, uma flexibilização para trazer os empregos, para não ter mais demissões, para que as pessoas possam cumprir seus deveres, seus compromissos e que possam pôr alimento nas suas casas. Isso que é muito importante nesse momento, porque não adianta falar que tem que fazer isolamento e não dá nenhuma condição, como vocês já disseram aqui também. Precisa dar condições para eles. Não Por exemplo, você que então tem que fazer. Os bancos estão liberando os créditos que o ministro falou aí? Não. Eu quero que apareça um comerciante. Inclusive para folha de pagamento. Eu mesmo fui atrás e tudo mais. Cadê? Não saiu nada até agora. Não, eu vi uma lista que saiu ontem na televisão. O número de empresas, pequena e média empresa que foi atendido no estado de São Paulo é inferior a qualquer bairro de São Paulo. Para o estado, é inferior. Por exemplo, você pegar o bairro do Ipiranga, não atende o bairro Ipiranga. Então, quer dizer, o governo tem feito muita propaganda e não tem feito o papel dele. O crédito foi liberado para saúde, para compra de respiradores, equipamento de respiração. Não falo isso. 80 outra situação. mil pagaram no equipamento de respiração e custa 20. Não, é outra solução. Por exemplo, o governo diminuiu. Tudo isso precisa ser visto. O governo, o seguinte, segundo o Paulo Guedes, o governo e o presidente do Banco Central lá, diminuiu o compulsório dos bancos, né, para que os bancos pegassem esse dinheiro, isso foi um específico, não foi dinheiro do governo. Sim. Ele diminuiu o compulsório para que os bancos repassassem esse dinheiro e emprestassem ao pequeno comerciante, né, ao pequeno industrial, pequeno negócio. O que é que o banco fez? O que eles chamam tecnicamente o termo, empossou o dinheiro, ou seja, o dinheiro ficou dentro do banco. Apropriação indébita, né? Você pega aquilo que não é seu e se apropria. E o Banco Central, nem o Ministério da Economia foi lá e toma atitude. Então, o que eu estou dizendo, está faltando gestão, está faltando, né,
força do ponto de vista do governo de a coisa caminhar, de andar, precisa deixar de fazer entrevista coletiva, né? Fazer discurso e ir para a prática, né? Ó, a ação concreta, liberar o dinheiro, né? Precisa liberar o dinheiro. Só para lembrar, estão assistindo nós aqui, ó, Tata Tereza, o Devair Prates, nosso sargento também, Nessê, já falei, Arnaldo Infante Júnior, Suzy Carim, Américo Scugluia, Idelma dos Santos, vamos lá, Sandra Félix, Antônio Carlos Cacá, Vera Bela, Sérgio Tanuri, Neuza Lacava, muito obrigado pela participação de vocês, estamos chegando no final do nosso programa, não esqueça, amanhã aqui estaremos de volta às 12 horas, com mais entrevistados, inclusive com a participação pelo Skype do advogado especialista em direito eleitoral, doutor Arthur Rolo, vai estar participando amanhã aqui conosco. Agradeço a participação de vocês por terem vindo. O debate é sempre muito bom, democracia é bom. O importante não é ter razão, é ter o direito de expor o que você pensa, o que você pensa, e não precisa querer eu ter a razão, nem você, nem você. Cada um tem a sua parte e nós vamos atrás. Respeitar o outro. Respeitamos e respeitamos você. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. E põe aí na agenda, hein? Dia 1º de maio, dia do trabalho com trabalho. Queremos as portas abertas do comércio. Até mais. Perfeito. Mas eu acho...